Qual é o medo que o Bolsonaro tem com o Alan dos Santos, o gengivão? Porque medo há. Todos aqueles que estão trabalhando com a extradição do Alan dos Santos estão sendo removidos de seus cargos, estão sendo exonerados. E tudo isso é muito estranho, porque foi criada em torno do Alan dos Santos uma blindagem institucional que não como eu posso dizer, que não é explícita, mas é velada. Todos aqueles que estão trabalhando com o Alan dos Santos acabam sendo exonerados, acabam saindo de suas funções. Então há um certo terrorismo institucional protegendo ali o Alan dos Santos. E vocês sabem que o blogueiro, ele teve a prisão preventiva decretada pelo Xandão Cabeça de Melão, o Alexandre de Moraes, por conta da atuação digital do Alan dos Santos, promovendo cyberataques às instituições republicanas e também adversários do presidente Bolsonaro. Só que o Alan dos Santos, vocês sabem, ele fugiu para os Estados Unidos. Isso lá ainda faz um tempinho que ele fugiu, né? Foi um ano passado que ele fugiu, enfim, ele fugiu já tem um tempo. E a ajuda para a fuga do Alan dos Santos foi feita pelo Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha. Ao que tudo indica, o Eduardo conseguiu documentos, mexeu alguns pauzinhos pro Alan dos Santos, ir embora para os Estados Unidos. Algum tempo depois, teve a prisão preventiva decretada e outros bolsonaristas que estavam participando de cyberataques foram presos, como Oswaldo Eustáquio, a Sara Jeromin também foi presa, o Bob Jeff foi preso também, só que o gengivão ele conseguiu fugir, foi para os Estados Unidos com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. E agora todo mundo que mexe nesse caso, mexe na extradição do gengivão, acaba sendo exonerado. Isso é muito estranho e nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Então já clique no botão de gostei, o seu like você sabe muito bem, vale mais do que qualquer apoia-se, então deixa aí a sua curtida, isso fortalece demais o canal. Mas o que tem acontecido, pessoal? Como eu falei na introdução do vídeo, o Xandão Cabeça de Melão solicitou a prisão preventiva do gengivão, do Alan dos Santos. Só que ele está nos Estados Unidos, então ele não pode ser preso no território brasileiro. É necessário que seja feito um pedido de extradição para que o gengivão seja extraditado para o Brasil. E lá nos Estados Unidos ele está ilegal, ele é foragido. Primeiro porque o visto dele já acabou, então ele é agora um residente ilegal nos Estados Unidos e um foragido da justiça brasileira. A presidência da República não queria que o Alan dos Santos fosse extraditado, não queria que houvesse esse pedido de extradição. Só que a Polícia Federal mandou o pedido antes que a ordem do Palácio chegasse para a Polícia Federal. E aí começou todo o quiprocó. E nesse período, até a data de hoje, 3 servidores foram exonerados de suas funções que estão trabalhando com a extradição do Alan dos Santos. E quando você começa a ter tantas pessoas assim sofrendo exonerações, você fica preocupado em trabalhar com aquilo. Aí você vai me dizer, olha, mas eles não foram extraditados, estou confundindo as palavras, eles não foram exonerados, eles simplesmente mudaram de função, eles saíram desse cargo aqui e foram para um outro. Olha pessoal, a extradição, mas que coisa, a exoneração, ela pode não ocorrer com a demissão, você pode não perder o seu cargo, você não pode ser demitido, mas há uma punição institucional. Como assim? Aquele delegado da Cunha, não sei se vocês conhecem ele aqui no YouTube, aquele delegado de São Paulo que ficava filmando as operações policiais e depois ele foi punido por conta disso. O da Cunha, em um dos vídeos dele, ele explicou que uma das punições que eram aplicadas pela polícia de São Paulo era o seguinte: se você fizesse algo que desagradasse ali os seus superiores, você era deslocado de um batalhão ou de uma delegacia para outra. Então, por exemplo, eu moro na Zona Sul e trabalho na minha delegacia na Zona Sul. Se eu fizesse algo que desagradasse os meus superiores, eu falasse alguma coisa inapropriada, eu receberia como punição não ser desligado da corporação, mas eu era deslocado de delegacia. Então se eu moro na Zona Sul e trabalho na Zona Sul, eu sou deslocado para a Zona Norte, ou seja, do outro lado da cidade. Então eu tenho que sair da minha residência, cruzar a cidade toda para ir trabalhar, depois eu tenho que cruzar a cidade toda para voltar para minha casa. Então você tem uma dor de cabeça, você tem um deslocamento e isso, claro, intimida todo mundo a ficar em silêncio. Então você tem que ficar quieto, senão você vai ser deslocado por uma posição, por uma outra organização que vai te dar trabalho para o deslocamento, que vai te dar dor de cabeça, que vai tirar o seu tempo livre. Então você fica quieto. E a mesma coisa está acontecendo com o caso do Alan dos Santos, com o caso do gengivão. Porque se eu sou um procurador, se eu sou um servidor que está trabalhando ali com o caso do Alan dos Santos, eu não quero ser deslocado de cidade. Eu não quero ser exonerado da minha função e ter que ir para uma outra cidade, porque eu já estou estabelecido aqui, eu tenho os meus filhos morando aqui, eu tenho os meus filhos na escola, eu tenho o meu parceiro, a minha parceira, a minha conja, o meu cônjuge, como diria Sérgio Moro, morando aqui.
tem o seu emprego. Então imagina a dor de cabeça que é eu estar morando em São Paulo e depois ser deslocado lá para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre. Eu tenho que deslocar toda a minha família. Olhem só a dor de cabeça, como que a minha vida vai virar de cabeça para baixo. Então eu não vou fazer nada. Eu vou simplesmente ficar quietinho aqui, vou fazer aquilo que aparentemente estão querendo que eu faça. Porque causa esse terrorismo, intimida. E a grande pergunta que fica é, por que Bolsonaro está intimidando a Polícia Federal com relação ao caso do Alan dos Santos? Será que o Alan dos Santos sabe alguma coisa, principalmente sobre o Dudu Bananinha? Porque as informações que nós temos era que o Dudu Bananinha era uma espécie de sugar daddy do Alan dos Santos em Brasília. Porque o Alan dos Santos morava em uma mansão financiada pelo Eduardo Bolsonaro. Porque o Alan dos Santos era uma espécie de funcionário do Bananinha e também do Carlúcio, já que o Carlúcio e o Bananinha, eles eram aqueles que supostamente, ao que tudo indica, as investigações, comandavam o gabinete do ódio. Aquele gabinete próximo, no mesmo andar da sala do Bolsonaro, que era utilizado para disparar e coordenar cyberataques às instituições e a adversários do Bolsonaro. E o Alan dos Santos era uma engrenagem desse gabinete paralelo, ou desse gabinete do ódio. Então o que ele sabe sobre o Eduardo Bolsonaro? Começam a ser levantadas suspeitas. Porque a proteção e a blindagem institucional que o governo Bolsonaro dá ao Alan dos Santos é algo simplesmente fora da realidade. Gostaria de saber a sua opinião, deixe aqui o seu palpite a respeito desse medo que o Bolsonaro tem do Alan dos Santos. Será que é algo envolvendo os filhos do Bolsonaro? Será que é algo envolvendo o presidente da República? E nós vamos continuar acompanhando todo esse caso, que mais uma vez é muito suspeito. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.